Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ana Paula Santana, historiadora, pedagoga e completamente da paz. Hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a Guerra das Trincheiras. Então, se você tá afim de estudar para o Enem, para as provas da escola, ou se só quer saber quem é que matou o tal do moço Francisco Ferdinando, fica por aqui, porque eu vou te contar uma história. A Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que teve início em 1914 e término em 1918. Mas se nós vamos falar da Primeira Guerra Mundial, precisamos começar falando de alguns anos antes do início da guerra, ali no finalzinho do século XIX. E isso porque, gente, o século XIX e o final do século XIX é muito importante para que a gente consiga entender o estupim da Primeira Guerra Mundial. O que é que aconteceu de fato naquele assassinato que levou uma guerra tão grande? Olha, é importante começar sabendo que o século XIX, como um todo, foi um século marcado, majoritariamente, por um ideal de futuro, sabe? As pessoas naquela época acreditavam realmente que o futuro seria algo melhor e que aquelas guerras por território, aquelas guerras por colônias, tudo isso levaria a um progresso. E foi então que em 1870 nós tivemos uma guerra entre a França e a Prússia. Essa guerra é muito importante para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, porque ela nos leva a conhecer os dois principais rivais da guerra. A França e a Prússia guerrearam, então, em 1970. E a Prússia venceu essa guerra entre a França e ela, se transformando no Império Alemão. Ela fez isso anexando vários outros territórios ali por perto e crescendo um pouco mais. É importante saber que muitas guerras do século XIX, e inclusive a Primeira Guerra Mundial, é também uma guerra sobre territórios. Com essa criação do Império Alemão em 1970, a Alemanha se deu conta de que ela precisava, enfim, se aliar a outros países. Tinha vencido a guerra? Tinha vencido a guerra, mas a conseguir aqui alguns amigos que ajudassem ela numa próxima guerra não cairia mal. Foi então que a Alemanha resolveu se aliar à Rússia e à Áustria-Hungria. O problema é que a Rússia e a Áustria-Hungria já não se davam muito bem nessa época e a Rússia decidiu sair de cena, quebrar aí essa aliança com a Alemanha e ficar observando um pouquinho o que ia acontecer aqui do cantinho dela. Foi então que em 1882 a Itália também se aliou à Alemanha. A França, que não era boba nem nada, percebeu que ela também precisava de alguns aliados. Tinha perdido a guerra? Tinha perdido a guerra, mas conseguir alguns amigos ali que lutassem com ela numa próxima guerra não cairia mal. Então a França tratou logo de se aliar à Inglaterra, o Império Britânico na época, e também à Rússia, que estava aqui, aguardando, precisando de um amiguinho, porque ela tinha acabado de brigar com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. Assim, ainda no século XIX, nós temos formados os dois grandes grupos, em tese, que começariam a Primeira Guerra Mundial. De um lado, a gente tinha o que se chamaria de Tríplice Entente, formado pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. Do outro lado, nós tínhamos o que se chamaria de Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Aí, em 1908, a Áustria-Hungria, que estava aqui do lado da Tríplice Aliança, anexou a Bósnia ao seu território. Mas é bom falar que outros países também tinham grande interesse na Bósnia. Outros países como a Rússia, que estava do lado da Tríplice Entente, e a Sérvia, que já era a amiguinha da Rússia nesse período. Com os ânimos aflorados na Europa, existia uma grande tensão entre os países, sabe? Parecia que alguma coisa estava para explodir a qualquer momento. Foi aí, gente, que em 1914, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o moço Francisco Ferdinando, foi dar um passeio na capital da Bósnia e foi assassinado por um nacionalista bósnio a mando da Sérvia. E aí, fogo no parquinho. Começou a Primeira Guerra Mundial.
Pega a caneta, abre o Word, porque vai ser bom anotar. Olha, com o assassinato do Francisco Ferdinando, a Áustria-Hungria entrou em guerra contra a Sérvia. A Rússia, que era amiga da Sérvia, entrou em guerra contra a Áustria-Hungria. A Alemanha, que era amiga da Áustria-Hungria, entrou em guerra contra a Rússia e a França. A França, que já tinha uma rivalidade com a Alemanha desde o século XIX, como a gente viu hoje, não fugiu da briga. Só que para chegar na França, a Alemanha precisou passar pela Bélgica. E aí é importante dizer que os soldados alemães cometeram vários crimes de guerra contra a Bélgica. Destruíram a Bélgica. Muitos estupros, muitos assassinatos que ficaram inclusive muito famosos. Quando a Alemanha estava passando pela Bélgica para guerrear com a França, a Inglaterra resolveu entrar na guerra, até porque ela também já era aliada da França ali na Tríplice Entente. França e Inglaterra contra os alemães. Aí, a Alemanha chegou na França, mas precisou recuar com alguns soldados, porque do lado de cá, a Rússia estava atacando a Alemanha. Paralelo a isso, o Império Otomano se aliou à Alemanha e resolveu atacar a Rússia, mas levou uma coça para o exército e para o inverno russo. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender com as duas guerras mundiais, é que a Rússia, gente, não se ataca no inverno. A galera ali entende de brigar no inverno. Muitos soldados do Império Otomano morreram por conta da guerra mesmo com os soldados russos, mas muitos outros morreram de frio no inverno russo, que foi uma coisa bem pesada. E aí vocês podem me perguntar, e a Itália, Ana, nessa altura do campeonato? Bom, a Itália estava na dela, né? Aí em 1914 ela decidiu que não ia guerrear não, e ia ficar na dela por enquanto. E é essa primeira parte da guerra que nós chamamos de guerra de movimento, porque os países estavam todos se movimentando ali no mapa, dentro da Europa, guerreando-se aí entre si, assim, um país contra o outro, um país da Tríplice Entente contra outro país da Tríplice Aliança. Muitas pessoas morreram já no início dessa Primeira Guerra Mundial. E isso era só 1914, só o início da guerra, galera. Foi então que iniciou a Guerra das Trincheiras, que era na frente principal de batalha, principalmente entre a França e a Alemanha, onde esses países cavavam buracos no chão. E os soldados ficavam dentro desses buracos, defendendo uma posição de batalha. Entre uma trincheira e outra, havia um campo neutro. No campo neutro, rolava tiro, porrada e bomba. Dentro das trincheiras, rolava rato, doença e umidade. Isso quer dizer que muitos soldados morreram fora das trincheiras, no campo neutro, e dentro das trincheiras também. Chegamos então a 1915, ano em que a Itália decidiu entrar na guerra. Do lado de quem? Do lado de quem? Do lado da França, da Inglaterra e da Rússia? O quê? Contra a Alemanha? Sim, a Itália entra na guerra em 1915 contra a Alemanha do lado da Tríplice Entente. Ô, Itália! A amizade com você não dá pra ter, porque tu é meio Itália, né, véi? Em 1916, a Alemanha criou uma nova estratégia de guerra, que era 1. Bombardear as tropas francesas e 2. Bombardear os navios que levavam mantimentos para as tropas francesas. Grava isso, gente, porque essa coisa de ficar bombardeando navios que levavam mantimentos para as tropas francesas foi o que trouxe um grande aliado para a Tríplice Entente no final da guerra. Mas aqui, em 1916, a França conseguiu conter a Alemanha nessas novas estratégias de guerra, porque ela também tinha uma nova estratégia. A partir de 1916, a França começou a trabalhar com o rodízio de tropas, que funcionava assim. Alguns soldados iam para a frente de batalha, guerreavam, se machucavam e ficavam lá naquelas péssimas condições e voltavam.
Enquanto isso, outros soldados que estavam aqui descansados, devidamente alimentados, trocavam com esses machucados e iam agora para a frente de batalha. Um rodízio mesmo, sabe? Um vai, depois o outro vai, um vai, depois o outro vai. E isso possibilitou que a França segurasse o exército alemão também em 1916. Em 1917, foi o ano em que a Rússia teve que sair da guerra. E aqui é importante dizer que a Rússia teve mesmo que sair da guerra em 1917. Ela passava por muitos conflitos internos, por várias crises e vivia uma revolução socialista. Esse é um assunto muito importante que também cai no vestibular, mas eu não vou me aprofundar nele porque ele sozinho dá uma aula, mais de uma. Se você quiser que eu dê essa aula para você aqui, é só deixar nos comentários, porque nós podemos falar sobre a Revolução Socialista na Rússia também, em 1917. Por enquanto, nós só precisamos saber que o país saiu da guerra por isso. Foi então que, com essa campanha de bombardear navios que levavam mantimentos para o exército francês, a Alemanha acabou bombardeando 7 navios norte-americanos. E aí, os Estados Unidos entraram para a guerra. Bom, gente, os Estados Unidos já estava pendendo um pouco mais para o lado da Tríplice Entente, porque nessa altura do campeonato, a França e a Inglaterra já estavam sendo financiadas com armamento e mantimento pelos norte-americanos. Então, se eles fossem entrar em algum lado, seria mesmo do lado da Tríplice Entente, porque era interessante para os Estados Unidos que a Alemanha e a Inglaterra pudessem pagar essas contas todas de armamentos e de mantimentos no final da guerra. Mas a explosão desses 7 navios foi o estopim para a entrada norte-americana na batalha. E aí, chegamos a 1918, a guerra caminhava para o fim. Os soldados alemães continuavam firmes e fortes atacando a França e conseguiram inclusive bombardear Paris. Mas os norte-americanos, que chegavam aos montes, com seus soldados, com a cutis boa, com o skincare feito e o seu rico dinheirinho, acabou contendo o exército alemão, que aos poucos tinha que recuar dos territórios já conquistados. Acontece que dentro da Alemanha também tinha alguns problemas, sabe? O país passava por algumas crises políticas e sociais, deixou de se tornar um império e se tornou uma república. E foi esse governo republicano na Alemanha que declarou o fim da guerra, dando-se por vencido pela Tríplice Entente. A guerra terminava em 1918 e deixava grandes marcas, não é? Muitos mortos, muitos traumas. O mapa o mapa da Europa acabava sendo modificado. Olha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo não existiam mais. Muitos países declararam a independência durante a guerra. E isso fez uma diferença muito grande no mapa da Europa. Europa, 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 Europa! Ana, essa guerra mundial foi, na verdade, uma guerra europeia? Vocês poderiam me questionar. Não, foi uma guerra mundial também, né? Não foi uma guerra europeia, tá bom? Que aí, vai lá. Os principais conflitos aconteceram sim na Europa e é o que a gente viu aqui. Mas outros países no mundo também foram envolvidos, outros países, outros continentes. Por exemplo, o Brasil entrou na guerra em 1917, também porque a Alemanha explodiu aí alguns navios brasileiros. Estados Unidos nós já vimos que entrou por conta aí de financiamento, né, durante um bom tempo da guerra, financiando a França e a Itália com mantimentos e armamentos, e entrou também mais no final da guerra aí com o seu exército. Olha, muitos países da África também entraram na guerra. Vocês lembram que no início dessa aula eu disse que essa também foi uma guerra sobre território? É importante falar isso, porque ainda estava rolando uma dominação europeia na África, o que é um absurdo, porque nós estamos falando do século XX já. E a Europa ainda aplicava aí seu domínio, suas violências, sobre muitos países na África. E alguns deles acabaram sendo cenário dessa guerra também, a exemplo de Togo e Camarões. A Índia também entrou para a guerra, em umas condições muito parecidas com essas da África, porque a Índia ainda estava sob o domínio inglês. E é um absurdo pensar que, como se não bastasse aí um domínio, uma colonização, um silenciamento desses países, eles ainda levaram a guerra, que era para ser europeia, para todos esses outros países que estavam sendo dominados por eles, causando aí muitos assassinatos na Índia, muitos assassinatos em Togo, muitos assassinatos em Camarões.
É um absurdo, né? E o Japão também entrou para a guerra. Aí o Japão resolveu lutar do lado da Tríplice Entente e contra a Alemanha. Foi uma boa força por ali também, que segurou um pouco a guerra daquele lado. Então, sim, a guerra é mundial. Ela aconteceu principalmente na Europa? Sim, ela aconteceu principalmente na Europa. Partiu de lá e as principais batalhas foram lá. Mas vários outros países, vários outros continentes acabaram sendo envolvidos também na Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, criou-se a Liga das Nações, que era uma liga composta pelos países vencedores da guerra. A Liga das Nações tinha a principal função de garantir que uma outra guerra tão grande quanto essa nunca mais acontecesse. A Grande Guerra deveria ser a única, mas foi a primeira, né, gente? Bom, da Liga das Nações saiu o famoso Tratado de Versalhes, que você já deve ter ouvido falar. É um tratado que considerava a Alemanha como a grande culpada da guerra. E aí, por conta do Tratado de Versalhes, a Alemanha precisou pagar pesados tributos de guerra, precisou reduzir aí o seu número de militares, precisou entregar alguns territórios que ela tinha conquistado e um monte de coisa, gente. O que trouxe muita insatisfação para a Alemanha. Já tinha uma grande crise lá dentro. Teve essa coisa de ser o governo que declarou o fim da guerra, sabe? Os militares ficaram muito insatisfeitos com isso, porque eles disseram que não teve uma batalha final onde eles perderam ou desistiram. Quem declarou o fim da guerra foi o governo deles. Eles se sentiram traídos pelo próprio governo. Inclusive um certo militar de bigodinho que lutou na Primeira Guerra Mundial e que trouxe grandes problemas para o mundo alguns anos depois. Mas esse é assunto para a próxima aula. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa aula, por favor, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você não curtiu essa aula, curte, compartilha, se inscreve no canal. Quem sabe eu melhoro da próxima vez. Se eu esqueci de falar alguma coisa ou dei alguma informação errada, deixa aqui nos comentários também, porque a gente pode discutir isso. Se você pensou em algum assunto que vai cair na sua prova ou que tem caído no Enem, que você quer assistir uma aula sobre esse assunto, pode deixar nos comentários também, porque eu vou dar essa aula para você. Na próxima aula, a gente continua com a Primeira Guerra, só que dessa vez nós vamos discutir questões do Enem sobre a Primeira Guerra. Trabalhar uma por uma, ver o que tem caído, o que é que você precisa saber sobre a Primeira Guerra Mundial para fazer o Enem. Quais estratégias você precisa ter para responder uma questão de história no Enem. Vamos trabalhar tudo isso na próxima aula. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima!